Quem construiu a Tebas das 7 portas? Nos livros constam os nomes dos reis. Os reis arrastaram os blocos de pedra? E a Babilônia, tantas vezes destruída, quem a ergueu outras tantas? Em que casas da lima radiante de ouro moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que ficou pronta a muralha da China? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os levantou? Sobre quem triunfaram os Césares? A decadente Bizâncio só tinha palácios para os seus habitantes? Mesmo na legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, os que se afogavam gritavam pelos seus escravos. O jovem Alexandre conquistou a Índia. Ele sozinho? César bateu os gauleses. Não tinha pelo menos um cozinheiro consigo? Felipe da Espanha chorou quando a sua armada naufragou. Ninguém mais chorou. Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem venceu além dele? Uma vitória em cada página. Quem cozinhava os banquetes da vitória? Um grande homem a cada 10 anos. Quem pagava suas despesas? Tantos relatos, tantas perguntas. Esse poema se chama Perguntas de um Trabalhador que Lê, de Bertolt Brecht. E eu trouxe ele para a gente falar rapidamente de um conceito que é muito importante, mas a gente pode definir ele de uma forma bem simples, que é o conceito de sujeito histórico. Durante muito tempo, principalmente no século XIX, quando a história foi constituída como disciplina e como ciência, se criou o pensamento de que os sujeitos históricos eram somente aqueles grandes líderes, aquelas pessoas que tiveram um grande destaque na sociedade, ou os grandes fatos, grandes acontecimentos que marcaram determinada época. Bom, isso perdurou e, na verdade, de certa forma perdura até hoje esse pensamento. Se a gente for abrir um livro didático, um livro de história, a gente vai ver que essas pessoas ainda estão lá e ainda com um grande destaque. Mas o que se entende hoje é que sujeitos históricos somos todos nós, porque todos nós fazemos parte da história. É bem simples o raciocínio. Um presidente, ele só existe porque existe um povo para ele presidir. Então, é óbvio que a gente não tira a importância dessas pessoas que tiveram grande destaque, mas a gente entende que não só eles fizeram a história, não só os grandes acontecimentos, mas o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, os nossos atos, eles também fazem história, eles também geram consequências para a história da nossa sociedade, para a nossa história. Então, entender o conceito de sujeito histórico é entender que todos nós somos importantes para a história e que todos nós acabamos criando redes com as pessoas, criando rede de relações, e essas relações vão se espalhando. Então eu vou influenciando as pessoas que estão à minha volta, a minha família, os meus amigos, e consequentemente essas pessoas vão influenciando as outras que estão na volta delas. Então assim vai se constituindo a sociedade. Então é por isso que também nós, enquanto indivíduos na sociedade, enquanto sujeitos, nós também somos importantes. Claro que a gente não pode esquecer que a noção de sujeito histórico também traz que não só nós somos importantes para a história, mas a história também é importante para a nossa constituição enquanto sujeito. Então é uma relação que existe entre sujeito e história, onde um influencia e um constrói o outro. Agora a minha pergunta é: qual a história que você está construindo para você mesmo e para a sociedade em que vive? Até a próxima!